considerando a palavra de Deus. João, apóstolo, escreveu sua primeira carta. E nos últimos versículos desta carta, portanto, na parte final, a finalização, ele fez 3 declarações da fé cristã. E nestas 3 declarações, todas 3 iniciadas com o verbo saber, na primeira pessoa do plural, portanto, sabemos. Ele nos apresentou 8 grandes verdades e certezas que todo cristão tem. Por isso ele diz, sabemos. E ele, João e os apóstolos sabiam porque aprenderam com Jesus. E os destinatários desta carta também sabiam, porque aprenderam, por sua vez, com os apóstolos. Assim sendo, fica claro que João afirma, sabemos por quê? Porque há ensino, há pregação, há doutrina. Assim sendo, todo cristão bem doutrinado, conhecedor da sua fé, conhece estas 8 certezas benditas e maravilhosas da parte de Deus. Ontem, baseados no versículo 18, nós vimos, então, as primeiras certezas da fé. Primeiro, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Esta é a primeira certeza. A segunda, sabemos que aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não o toca. Terceira, que veremos hoje, baseados no versículo 19. João disse, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Portanto, em terceiro lugar, sabemos que somos de Deus. E em quarto lugar, sabemos que o mundo inteiro jaz no maligno. Sabemos, eu reitero esta declaração de certeza, sabemos. João sabia, os cristãos para os quais ele escreveu sabiam, sabemos. E hoje nós também precisamos necessariamente saber, conhecer estas verdades poderosas da revelação que nos abençoam ricamente no nosso dia a dia. E a primeira delas de hoje, que é a terceira na sequência, é: sabemos que somos de Deus. E sabemos que o mundo inteiro jaz no maligno. Fica claro que só existem 2 grandes grupos. A totalidade da humanidade que existiu, existe e existirá, ela está dividida em 2 grandes grupos. No grupo daqueles que são de Deus, que pertencem a Deus, e o outro grupo que jaz, o mundo inteiro jaz no maligno. Ou você é de Deus e pertence a Deus, ou você é do mundo e está sob o controle do poder satânico. É muito interessante que o apóstolo Paulo, ele fala que nós somos filhos de Deus por adoção. Ele retira da adoção legal romana o conceito de filiação. João não. João não nos ensina que somos filhos de Deus por adoção. Ele deixou claro no versículo 18 que todo aquele que é nascido de Deus. Vimos que o verbo também pode ser traduzido como gerado. Vimos também que ele pode ser traduzido como dar à luz. Como nós somos filhos de Deus? Porque Deus nos gerou. Porque Deus, entre aspas, nos deu à luz. Porque Ele nos gerou de novo. Ele nos regenerou. É o novo nascimento, o nascimento do alto, de Deus, do Espírito de Deus. Pela regeneração, porque fomos gerados por Deus, nós nos tornamos filhos de Deus, não por adoção,
é o conceito paulino. No conceito joanino, nós somos filhos de Deus porque Ele nos gerou de novo. E Deus é nosso Pai. E os cristãos são constituídos como a família de Deus. E isso é absolutamente maravilhoso. Nós somos de Deus. Deus é o nosso Pai. É muito comum ouvir as pessoas dizerem: eu também sou filho de Deus. Preste atenção. Segundo o ensino da Bíblia Sagrada, todos são criaturas de Deus. Toda a humanidade foi criada por Deus e lhe pertence por direito de criação. São criaturas de Deus, mas filhos de Deus somente aqueles que foram gerados de novo, regenerados por Deus, aqueles a quem Deus deu a luz, aqueles que são nascidos de Deus. Como Jesus disse, é necessário nascer de novo. O homem encontra-se morto como consequência dos seus pecados, das suas transgressões. O salário do pecado é a morte. Ele precisa ser regenerado, gerado de novo. E quando Deus, pela sua graça e o poder regenerador do seu Espírito, nos faz nascer de novo, nos dá um novo coração, nos torna novas criaturas em Cristo, então, assim e somente assim, nos tornamos filhos de Deus. E João está dizendo que a humanidade é constituída dos filhos de Deus e daqueles que estão no mundo, que está sob o controle satânico. Assim, João declara, sabemos, a terceira declaração, terceira certeza, sabemos que somos de Deus, pertencemos a Deus. Deus é o nosso dono, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Pai. Ele nos criou e somos dele por direito de criação. Ele nos comprou com o sangue de Cristo, somos dele por direito de redenção. Ele nos deu. Quem recebe Cristo, todos quantos recebem Cristo, de Deus recebem a autoridade para se tornarem o que não eram, filhos de Deus, porque nasceram de Deus. Nós somos de Deus e Deus protege aqueles que lhe pertencem. Nós estamos nas suas mãos e porque pertencemos a Ele, Ele não permite que façam conosco o que quiserem bem entender. Nós somos de Deus, estamos em suas mãos. Dessas mãos ninguém nos arranca, ninguém nos tira, ninguém nos toca, a não ser que Ele, Deus, permita. Somos de Deus. Há um lindo hino do cantor cristão que diz: não sou meu, não sou meu, bom Jesus, sou todo teu. Ser cristão é ter a consciência de que você não se pertence. Você não pertence a este mundo, a esta sociedade, às ideologias humanas. Você pertence a Deus. E você não pode fazer daquilo que não é seu o que você quer e bem entende. Quando o pecado do nosso coração nos torna altivos, prepotentes e arrogantes, e a essência do pecado é essa declaração de independência e de autonomia, quando dizemos: a minha vida é minha, a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser, o que eu bem entender, sou o dono do meu nariz. Uma pessoa genuinamente regenerada, nascida de novo, convertida, jamais dirá isso. Ela declarará: eu sou de Deus, Deus é o meu Senhor, Deus é o meu dono, Ele manda em mim. Eu leio a palavra para aprender os mandamentos, para conhecer sua vontade. Eu me dobro e me ajoelho para pedir o poder do Espírito Santo, para cumprir a vontade daquele que é o meu Senhor, é o meu dono. Sabemos, disse João, que somos de Deus, pertencemos a Deus. Que bênção é poder ser filho de Deus e ser realmente, e pertencer a Ele de fato e realmente. Mas João nos apresenta a quarta certeza que nós sabemos. Sabemos que o mundo inteiro jaz
no maligno. O mundo inteiro. O mundo se refere à totalidade da humanidade, caída, avessa a Deus, oposta a Deus, de costas para Deus. Descreve uma sociedade que se organizou de um modo autônomo e independente, que não quer Deus à frente, que não se submete a Deus, que não crê em Deus, que não obedece a Deus. Pelo contrário, rejeita absolutamente a Deus em sua vida. O mundo inteiro jaz no maligno. O verbo jazer, este verbo descreve uma pessoa imobilizada, uma pessoa que está no chão. É uma palavra usada para descrever o paralítico. Ele jaz ali. O mundo inteiro jaz. Ele está sob o controle, sob o domínio, nas garras do maligno. E João não nos descreve o mundo se debatendo. Imagine alguém capturando uma pessoa e esta pessoa lutando, se debatendo, se defendendo para não se deixar capturar e dando muito trabalho. Não, João não nos descreve um mundo assim. Ele diz que o mundo jaz, imobilizado, totalmente dominado, controlado por Satanás. O mundo inteiro jaz no maligno. Por isso, Jesus Cristo nos apresenta Satanás da seguinte maneira. Em João 12:31, Jesus Cristo, ele fez a seguinte declaração: chegou a hora do julgamento deste mundo e o seu príncipe será expulso agora. Em João 14:30, Jesus disse: já não falarei muito convosco, porque o príncipe deste mundo está chegando e ele nada tem em comum comigo. Vejam, o príncipe deste mundo, foi assim que Jesus chamou a Satanás. Agora vejam, em João 16, verso 11, ele diz que o Espírito Santo convencerá o mundo. E no versículo 11 ele diz: do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. João 16, 11. Por 3 vezes, Jesus apresenta o maligno como o príncipe deste mundo. Entendam, Jesus não está dizendo, João não disse em sua primeira carta que o mundo é do maligno, que o mundo pertence ao maligno. Ele disse: somos de Deus. O mundo inteiro jaz no maligno. Ele está sob o domínio e sob o controle, mas o mundo não é do maligno. Tudo é de Deus. Ele é o Senhor soberano sobre tudo. Cada metro quadrado que há nesse universo está sob o controle de Deus, e cada ser que existe lhe pertence, mas está sob o controle do inimigo. Por quê? Por causa da queda, por causa do pecado. E João, ao dizer que o mundo jaz, é para dizer que ele está tão dominado e ele é incapaz, ele é impotente de sair dessa escravidão, desse domínio, dessa opressão. Israel estava no Egito, sob o poder, sob a mão poderosa de Faraó e seus exércitos, e de lá jamais sairia, a não ser pela forte mão e o braço poderoso do Altíssimo, que tirou Israel de lá. É Deus quem tira os seus filhos do mundo, porque Jesus Cristo, ele disse, quando um homem, em Lucas capítulo 11, verso 21 e 22, quando um homem forte e armado guarda a sua casa, os seus bens estão em segurança, mas chegando outro mais forte do que ele e vencendo-o, tira-lhe todas as armas em que confiava, reparte os bens que tomou. Jesus é o mais valente que invadiu a história. Ele lutou contra o príncipe deste mundo e o derrotou e o amarrou na cruz do Calvário, e agora está saqueando
Ele está libertando. Por isso Paulo diz em Colossenses 1,13, Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ele tirou, mas não nos deixou a esmo. Ele nos transportou para o reino do seu Filho amado. Assim, Deus faz com aqueles que lhe pertencem. Somos de Deus, disse João. Mas o mundo, a humanidade, a sociedade como um todo, jaz sob o controle, nas garras do diabo e por detrás de todas as ideologias que são anti-Deus, ateístas, anticristo, contra a família, contra a vida, a favor do aborto, da ideologia de gênero, todas essas ideologias, o inspirador das mentes, dos pensadores, dos eruditos que criam sistemas políticos, filosóficos, econômicos e sociais anti-Deus, anticristo. Por detrás está o maligno, fazendo de tudo para manter a humanidade sob o seu domínio, sob o seu poder e sua escravidão. Mas a igreja existe para pregar o evangelho que liberta do domínio do pecado, do domínio do mundo e do domínio de Satanás. A igreja existe para pregar que aquele que se arrepende e crê é salvo pela graça por meio da fé. Portanto, ouça, preste atenção, somos de Deus. Você pode dizer, eu sou de Deus, eu sou nascido de Deus, Deus me gerou, Deus me regenerou, sou uma nova criatura em Cristo. Se você não pode dizer isso, se você não tem esta paz, esta certeza, então você pertence ao mundo. E o mundo inteiro está sob o controle do maligno. E o mundo terá o mesmo destino que o maligno terá, o lago de enxofre e de fogo, que na simbologia do Apocalipse é o justo juízo de Deus sobre esse ser que se rebelou contra Deus e que joga a humanidade contra o Senhor para desviá-la da cruz de Cristo para a salvação eterna. Ouça a palavra de Deus, creia na palavra de Deus. E se você é crente, você é de Deus, não flerte com o mundo. Observar a divisão, somos de Deus, o mundo jaz do maligno. A fronteira delimitadora entre a igreja e o mundo em nossos dias, ela anda ausente. Imagine que você não sabe aonde acaba a sua propriedade e começa a do vizinho, porque não tem uma linha demarcatória, divisória, e de repente você está construindo em terreno alheio, ou o vizinho invadiu o seu terreno porque a fronteira não está bem delimitada. Mas João disse, somos de Deus, o mundo jaz no maligno. Portanto, se somos de Deus, vivamos de acordo com os valores de Deus, os mandamentos de Deus, os princípios éticos morais revelados com Deus e defendamos com unhas e dentes. Não tenhamos medo, não tenhamos vergonha. O preço pode ser a perseguição, o escárnio e daí por diante as coisas só tendem a piorar. Mas nós somos de Deus. E estamos em suas mãos, e dessas mãos ninguém nos tira. A perseguição não nos tira, o diabo não nos tira, porque nós somos do Senhor. E se você quer sair deste mundo, humilhe-se, peça perdão, arrependa-se dos seus pecados, clame enquanto é tempo ao Deus vivo e verdadeiro. E eu oro para que Ele te abençoe rica e abundantemente.